Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Contraponto e hoje recebemos uma pessoa muito especial, que é o meu amigo Roberto Cavallari Filho. Ele que é mestre, que ele é administrador pela Univem, é mestre em educação pela Unesp e é doutor em filosofia pela Columbia University, em Nova York. Então, tem uma longa experiência de vida, uma vida acadêmica bastante rica. Professor hoje da Unimar, né, Beto? Também é diretor da editora Poieses, que é especializada em publicações acadêmicas voltadas à área de humanidades, e também é da executiva, né, e vamos dizer, cofundador aqui, né, dessa nova frente, né, do Partido Popular Socialista aqui em Marília. Então, uma pessoa que tem muito a compartilhar aqui com a gente. E, bom, bem-vindo aí, Beto. Muito obrigado pelo convite, Luiz. É um prazer estar aqui e vamos conversar aí de bastante coisa. Obrigado. Agradeço mais uma vez a equipe, né, da TV Sol e os amigos que estão ajudando aqui no programa hoje, né, o Felipe Bravo, a Vanessa Berloffa, o André Cibantos, que vai entrar depois também. E, enfim, vamos começar. Eu vou começar primeiro, Beto, com aquela imagem que hoje eu vi descendo ali a Santo Antônio. Você podia colocar Atos para a gente, por favor? Então, a gente hoje está com essa reflexão, né? Então, quando eu vejo esse outdoor, a minha primeira impressão fica, meu primeiro impulso é ficar muito irritado, porque eu trabalho pra caramba e eu tenho direito de pensar, né? E eu acho que todo trabalhador que olha isso daí, olha e fala assim, pô, mas eu já estou trabalhando, cara, estou dando o máximo que eu posso, né? Estou fazendo o meu papel para a sociedade, estou construindo um Brasil melhor, estou tentando, né, sobreviver aqui, e aí alguém me fala que eu tenho que parar de pensar em crise e trabalhar como se eu só pudesse escolher entre trabalhar e pensar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós queremos continuar pensando, né? O Beto, ele vai trazer para a gente, eu vou tentar não falar muito, uma reflexão importante que é justamente essa, o pensar a democracia, né? Então eu queria, Beto, o que você acha dessa linguagem hoje, né, do governo Temer aí, chegando dessa forma para a população? Do ponto de vista, são vários pontos de vista aí que você pode abordar essa frase, né? Do ponto de vista, vamos dizer, do marketing do governo Temer, eu acho que é perfeita, no caso, porque você faz com que as pessoas entendam que esse governo viria aí para realmente solucionar o problema da crise, eles chamam a responsabilidade para eles e deixam as pessoas ali cuidando das suas vidas particulares, né? Trabalhem, não pensem em crise, nós chegamos para resolver os problemas e por aí afora. Agora, do ponto de vista político, cultural, me incomoda muito, né? Porque nós chegamos até aqui, né, nesse momento, que é um momento de transição difícil, porque a população pensou na crise. Uhum. Né? Uma das grandes conquistas, eu acho, e não é a primeira, né, mas é uma nova grande conquista, essa renovação desse engajamento da população com a política. Né? Uhum. Pensando na crise política, sim, na crise econômica, uhum, e por aí afora. Então, acho que temos que entender quais são, na verdade, ou a partir de qual ponto de vista que a gente faz essa reflexão. Essa leitura, né? Essa leitura, exatamente. Então, do ponto de vista político, como eu disse, me incomoda, né? Me incomoda porque eles não têm carta branca para fazer as coisas. Né? Eles estão lá porque houve um movimento. Porque houve uma construção de um consenso, né? Um determinado, sim, consenso, ainda que não seja de jeito algum um consenso absoluto, mas grande parte da população brasileira, insatisfeita com a situação política atual, né, resolveu bancar, né, uma mudança. Não é isso? E a mudança aconteceu, não é isso? Não tenho dúvida. Então, veio um governo
novo, que todo mundo aí está se perguntando, né? Houve, do meu ponto de vista, alguns acertos na parte econômica, na parte da gestão financeira, mas por outro lado, e eu estou achando que esse governo, inclusive, parece que é o governo do Lula, né? Porque só botou botou o Meirelles, botou um monte de gente que eu acho que o Lula botaria. Mas essa não é a questão é assim, o que é que você acha que essa crise toda nos ensina, né? Enquanto construção de consenso, né? Você acha que a gente está aprendendo alguma coisa nesse processo todo? O que será que a gente está aprendendo? Olha, Luiz, assim, essa é uma pergunta que eu considero fundamental, mas muito complexa, né? Primeiro, e eu tenho escrito sobre isso, quando há grandes movimentos históricos e políticos, esses movimentos eles causam realmente um impacto, né? Um impacto nas pessoas, um impacto na população, que de uma certa forma se sente atraída para voltar a acompanhar. Só que se você realmente anda por aí, né? Eu converso com os meus alunos, quando dá tempo, converso na rua, converso com as pessoas, você percebe realmente que há uma dificuldade em entender o que está acontecendo. Né? Então, não é simplesmente saber o que aconteceu ou não, né? Mas você acha, então, que se as pessoas elas estão conseguindo acompanhar esse movimento. Você acha que as pessoas elas não estão instrumentalizadas para compreender o que está acontecendo? Eu acho que as pessoas, assim, elas têm, obviamente, que a capacidade para tal, né? Não tenha dúvida disso. Mas aí é um outro problema também, que é um problema histórico, né? De formação, de educação, desse tipo de questão. Né? De você conseguir fazer realmente uma observação desses movimentos, fazer uma análise, uma síntese, né? Conseguir interpretar e, ao final, conseguir passar um julgamento. Né? É isso que eu acho, é assim que eu acho que isso tem que funcionar. Isso é muito complicado, né? É uma coisa que envolve aí várias questões e vários problemas, né? Você pode ver que nós já saímos do outdoor e já explodimos essa questão. Não, mas a questão é importante, em várias situações e problemáticas, né? E aí, se você me permite, só para voltar para o outdoor, ele acaba sendo muito simplista também, né? Porque a mensagem do outdoor, ela parte de uma preocupação com a economia, né? E aqui há vários outros problemas, né? A corrupção é um problema, a falta de transparência é um problema, né? Aí você pode cair na reforma política, que é um problema, e por aí afora. Falando um pouco, né? O Beto, ele é um especialista em John Dewey. John Dewey é um filósofo americano, da escola pragmatista americana. E por pragmatismo, eu entendo, né, nesse contexto, né, da filosofia americana, justamente você entender como soluções, a busca de soluções práticas para o nosso dia a dia, mas a partir de uma perspectiva empírica, ou seja, você faz a construção do consenso a partir do debate, a partir da reflexão coletiva, né? E você constrói a democracia a partir desse embate político constante, não é isso? Também, assim, o pragmatismo americano do John Dewey, ele nasce como um movimento filosófico, mas é um movimento filosófico de reação contra a filosofia europeia. Filosofia tradicional europeia. Exatamente, que é uma filosofia livresca, né, desconectada das pessoas. Então, o Dewey, ele nem filósofo formado era e já começou a criar, e estava borbulhando muito isso nos Estados Unidos, né? Círculos filosóficos, né? Pós-Guerra Civil Americana, entrando já num século onde os Estados Unidos tinha esse potencial para se tornar aí uma grande nação. A filosofia ela fez parte dessa construção desse país com pequenos círculos filosóficos, que as pessoas se reuniam realmente para estudar. E aí a questão da democracia, como que se encaixava nesse processo? A questão da democracia, ela entra no Dewey de uma forma assim, maravilhosa, né? E muito forte.
Para dar um pulo desses círculos filosóficos até depois a filosofia que ele escreveu e que ele praticou, o Dewey vai dizer que a filosofia, no final das contas, deve ser um estilo de vida. Né? O estilo de vida é o modo como você quer viver. Porra, legal Eu isso. quero viver de uma maneira democrática. Antes de você pensar em democracia como um modo de governar, para o pragmatismo do Dewey, a filosofia e a democracia, na verdade, elas é um estilo de vida. Então, ela está presente em todas as relações sociais que eu tenho. Legal. Não só com o governo, mas com você Mas com aqui nesse você, momento. a possibilidade de extensão, a necessidade de tolerância, das opiniões opostas. No caso, esse exercício que hoje está sendo difícil, né? As pessoas estão buscando muito o embate, às vezes, né? O embate, veja bem, aí é uma outra situação, né? Você tem posições que defendem o consenso e há posições que defendem a possibilidade de um dissenso, né? Então, o dissenso ele também é democrático, né? Tanto quanto o consenso. Claro. E a abertura, né, de espaço para o dissenso é um exercício, né? Sim. É um exercício de aprendizado, né? Porque para todos nós. A gente escutar a opinião do outro que não seja igual à nossa é sempre um aprendizado. A democracia, para o Dewey, quando ela é uma forma de governo e não simplesmente um estilo de vida que você acaba incorporando, mas quando ela é uma forma de governo, o Dewey vai dizer que, na verdade, você tem que governar para as minorias. Não simplesmente para aqueles... No consenso da maioria. Não para aqueles que simplesmente votaram em você. Entendi, mas fantástico. Especialmente para aqueles que não votaram em você. Sim. Né? Essa é uma atitude democrática já de saída, quando trata-se da democracia como um modo de governo. Tem uma frase muito bonita que diz que a força de uma sociedade é igual a uma corrente, é igual a força dos seus elos mais fracos, né? E, bom, eu esqueci o nome da poetisa que descreveu isso, depois eu lembro. Mas, enfim, para finalizar, a gente está com o tempo, infelizmente, terminando, queria que você falasse um pouco desse contexto na política local. Olha, eu fiquei um tempo afastado, né, fazendo esse meu estudo, fiquei 5 anos e pouco fora, retornei em 2013, e há o impacto é grande em vários sentidos, né? Sair de uma grande cidade, vir para o interior, essas coisas, mas ao mesmo tempo são coisas boas, minha família toda está aqui, etc. Eu acho que a Marília é uma cidade que ainda está aprendendo a ser democrática. Marília é uma cidade que ainda está aprendendo a ser democrática nos dois sentidos, tanto no sentido de ter uma democracia como um estilo de vida, Perfeito. enquanto como um modo de governo. Eu vejo com muitos bons olhos a sociedade se organizando, né? Você tem aí várias organizações buscando interesses particulares e que, ao mesmo tempo, desses interesses particulares, eles são interesses da sociedade, ligados aí a controle social e transparência, ligados à natureza, ligados aos animais. Eu vejo desse modo. Enquanto a política partidária, que eu iniciei agora muito recentemente, né, essa jornada na política partidária, o caminho é muito árduo, muito longo. A política ainda precisa aprender a ser mais democrática. Perfeito. Eu acho que sim. Eu acho que é um exercício difícil, né? Mas é isso daí. Eu agradeço, então, esse bloco com o Beto e voltamos em breve.